Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. É com muita alegria que voltamos aqui a esta casa, que é um oásis no deserto, é uma luz meio às trevas, é um bálsamo para as dores, um lenitivo para as nossas vidas. Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, e desfrutar das vibrações mais ternas dos corações amigos. Então, é com esse carinho, com essa gratidão, que nós estamos aqui, para participar desta data comemorativa, onde nós aplaudimos esses 27 anos de existência desta casa, neste bairro, nesta comunidade de São José do Rio Preto. Quando Jung estudou a nossa mente, ele, inspirado pelo alto, logicamente, já sendo um estudioso de longa data em vidas pretéritas, em existências corpóreas e até mesmo acessando os informes no plano espiritual, ele conseguiu ter um insight, uma percepção, que a nossa mente não é apenas um amontoado de células que tem no nosso cérebro. A mente transcende o nosso sistema nervoso. A mente é algo muito profundo. Tanto é que ele diz que quando nós olhamos no espelho, nós vislumbramos a nossa persona. Persona significa máscara. Então nós somos mascarados. Eu estou vestido de uma máscara atualmente humana, de um homem, já com meus 67 janeiros, com as minhas peles encarquilhadas, com a minha calvície, com a minha barriguinha, e tantas outras situações que a gente tenta maquiar para não ficar tão feio frente ao espelho. E essa persona que a gente divisa é o nosso ego. Porque atrás do espelho, que nós não estamos vendo, está toda a nossa bagagem espiritual, alicerçada, arquivada, detida na nossa mente inconsciente, que nós não temos como acessá-la de uma forma mais direta, como fazemos em nível consciente. Hoje, nós lidamos com o nosso potencial muito pequeno, de toda essa bagagem inserida no inconsciente. E o que é pior, nós somos frutos de uma cultura arcaica, de uma cultura milenar, de uma cultura distorcida, e que isso ainda é muito forte dentro do nosso ego.
da nossa persona. E sem que nós venhamos dar conta, somos influenciados por toda essa cultura da qual nós fizemos parte em vidas na carne anteriores. Nos primórdios, vencia quem era mais forte. Então o homem tinha que ser forte, ele tinha que ser corajoso, ele tinha que ser violento para defender a sua prole, defender sua família, defender a sua própria vida. E o tempo foi passando e isso não mudou muito, porque até bem pouco tempo se duelava para lavar a honra. Exigia que a pessoa viesse para o duelo. Não aceito o que você fez comigo. Ou eu morro ou eu mato. Mas conviver com você nessa situação, eu não aceito. Então, o corajoso, o herói que conseguiu vencer o duelo, ele era extremamente reverenciado. Em tempos idos, nós fomos criados numa cultura onde o homem tinha que ter amante. Homem, para ser homem, teria que ter esposa dentro de casa e algumas amantes lá fora. Quanto mais amante tivesse, mais homem era. Nós somos criados numa época em que valia pelo dinheiro. O homem tinha valor porque detinha uma fortuna em suas mãos, enquanto que o pobre, coitado, era deixado à margem. Houve uma época em que se valorizava muito a cultura. A pessoa que era culta, colocava-se um tapete vermelho para essa pessoa, era diferente na comunidade, reverenciado. Enquanto que o analfabeto ou semi-analfabeto era deixado à margem, quase sem nenhum valor. E essa cultura vem até os dias de hoje, não mudou muito. Nós ainda somos muito do eu, tentando se projetar, tentando vencer. Quando criança, por exemplo, nós tivemos uma série de informações dos nossos pais. Absorvemos a cultura paterna, os complexos paternais. Se o pai era agressivo com a mãe ou com a prole, a criança tendia a ser agressiva também. Se o pai era ligeiro para passar o outro para trás, a criança absorvia aquela informação arquivada no psicológico que deveria ser esperta. Quem podia mais sofria menos, passando o outro para trás. E essa criança, ela foi crescendo e com a necessidade de romper com esse complexo paterno, de ter o seu espaço, e ela foi se individualizando, rompendo essa ligação mais forte com o lar. Ao crescer, ela foi descobrindo o mundo, procurando o seu autodomínio na adolescência. Na fase adulta, na primeira fase dos 25 aos 40 anos, este homem praticamente vive a sua profissão, vive o encontro consigo mesmo, procurando uma companheira ou um companheiro, estabelecendo uma família, projetando-se diante da sociedade para ser
valorizado e reconhecido. Só bem mais tarde, já entre os 40 e os 55 anos, é que esse homem começa a viver quase que a metade última da vida. E aí ele começa a buscar um algo que transcenda esses valores até então buscados com sofreguidão. É quando ele percebe que ele veio para a Terra com outro objetivo. Não é de só descobrir o mundo, de se autoprojetar, de se afirmar perante uma comunidade, de ter um lugar ao sol. Ele começa a perceber que ele é espírito, que ele é alma, o espírito encarnado, que precisa trabalhar, porque é a única coisa que vai depois é o espírito, o resto fica. Dos 55 anos aos 75 anos em média, é que a pessoa vai buscar a sabedoria, que vai além do intelecto. É quando a pessoa começa a se aperceber que a vida continua do lado de lá. Que o que nós lutamos, batalhamos, na grande maioria ficou na superfluidade. Aqueles valores materiais deixaram de ser tão importantes na economia espiritual. E aí que o homem começa a reflexionar: o que é que eu fiz da minha vida? Porque às vezes nós perguntamos: qual que é a razão da sua vida? Na grande maioria a pessoa diz assim: ser feliz. Eu nasci, estou na vida para ser feliz. E a felicidade é uma coisa tão relativa, tão relativa. Conta uma história de que uma pessoa era muito infeliz. E um dia ela procurou um sábio, porque ela morava numa casa com os filhos, com o sogro e a sogra, e a casa só tinha um quarto, e todos tinham que dormir naquele quarto. E era quase impossível, porque as crianças tagarelavam, os velhos roncavam, ele, cansado, não conseguia dormir, e disse para o sábio: não dá para encarar esta vida. O que eu faço? Aí o sábio disse assim: coloque uma vaca dentro do quarto. Como uma vaca dentro do quarto? Pois então, você não quer ser feliz? Coloca uma vaca dentro do quarto. Ele colocou a vaca. Voltou no sábio, ele perguntou: e aí, está feliz? Não, piorou muito a situação. Não fora os roncos dos velhos, a tagarelice das crianças, a estreiteza do quarto, ainda mais uma vaca mal cheirosa. Não resolvi meu problema, então coloca a segunda vaca. Mas uma já é demais, duas? Pois então, coloca outra vaca. E aí ele volta no sábio. E aí é feliz? Não, pelo contrário, piorou muito. Então coloca a terceira vaca. Mas terceira vaca agora complica muito, porque não vai sobrar nem espaço para a gente dormir. A gente vai ter que dormir em cima das vacas. Pois então, faça. Volta no sábio. E agora você está feliz? Não, pelo contrário, piorou muito. Então agora tire as vacas. Tirou as vacas. Volta daqui uma semana. E o sábio perguntou: e agora, você está feliz? Não, agora estou ótimo, está maravilhoso. Pois então, quando você veio aqui, você era infeliz. Acrescentei as vacas, tirei as vacas, ficou no mesmo patamar, e agora você é feliz? Ah, pois então. A diferença estava em a criatura não se aperceber que a felicidade depende de um estado de alma, não depende das circunstâncias. E assim é a humanidade, não sabe nem por que vive. Quando a gente sabe que nós todos estamos aqui para evoluir, para crescer, progredir espiritualmente, no intelecto e no sentimento, as duas asas que nos impulsionam para cima, para o alto.
Só que um detalhe, nós temos sombras no nosso inconsciente, que pesam muito na nossa vida de relação, exatamente pelos arquivos que nós fizemos numa trajetória milenar. Já reencarnamos várias vezes como homem, várias vezes como mulher. Tanto é que Jung diz que nós temos uma energia chamada ânima, uma energia masculina, na figura de uma pessoa reencarnada como mulher. Essa ânima é uma energia que vem de outras experiências transatas, pretéritas, passadas, onde aquela mulher foi homem, 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 agora volta como mulher, e ela traz uma energia muito forte do sexo oposto, que se chama ânima. O homem, a mesma coisa, ele traz no seu inconsciente, na sua bagagem atual, uma energia muito forte do sexo oposto, que se chama ânimos, porque outrora nós fomos mulher, 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 agora estamos como homem. Então trazemos energia de outro sexo. Então nunca somos 100% homens, 100% mulheres. Temos uma energia psíquica muito forte do sexo atual, mas trazemos no imo da alma uma bagagem também muito forte do sexo oposto, arquivada essa energia em experiências passadas. E essas sombras atrapalham a nossa vida. Por exemplo, quando eu quero encontrar um objeto, eu procuro uma luz. Não vou procurá-lo na sombra. Se não tenho como encontrar uma luz natural, eu procuro um farolete para iluminar, uma luz para me mostrar o objeto. Então, à nossa volta, nós temos algumas sombras que estão atrapalhando a nossa vida. Por exemplo, orgulho, vaidade, egoísmo, presunção, prepotência, inveja e uma série de outras imensas limitações. São sombras que atrapalham a nossa vida, que estão arquivadas no nosso inconsciente. Para que nós pudéssemos divisar a nossa volta a qualquer objeto sem o problema da sombra, nós teríamos que ter um sol a pino incidindo sobre a nossa cabeça. A sombra, logicamente, estaria debaixo dos nossos pés. E nós poderíamos olhar à nossa volta sem nenhum problema, porque nenhuma sombra estaria a nos molestar, impedindo que nós divisássemos o objeto procurado. Simbolicamente, isso significa que para nós alijarmos as sombras do nosso psiquismo, do nosso inconsciente, do nosso perispírito, nós precisamos ter a luz do entendimento. E a partir daí buscar a entronizar em nós um sentimento que é a pureza do nosso espírito, que se chama amor. Dentro desse inconsciente de profundidade, nós temos uma centelha divina que nos impulsiona sempre para a luz, sempre para a perfeição. Mas nós não conseguimos estar de posse dessa luz divina que está no imo da nossa alma como uma força totipotencial, porque ela está assambarcada pelas sombras criadas pelo nosso psiquismo. Se o homem entendesse esta problemática, ele estaria trabalhando muito cedo, muito antes dos 55 anos, quando ele começa a se dar conta dessa realidade, trabalhando as falhas que existem no nosso psiquismo. E o que é pior,
Ao invés de nós procurarmos fazer uma autoanálise e verificar o que é que nós somos, o que é que nós temos e o que é que nós temos que trabalhar, nós negamos essa realidade. Bem, eu não sou tão orgulhoso assim como vocês pensam. Sim, eu não sou tão impaciente como vocês estão colocando. Não sou assim, egoísta como se fala por aí. A bem da verdade, nem tenho inveja de ninguém. Eu sou até muito manso. Então o que vocês pensam a meu respeito não é verdade. Eu sou humilde, eu sou paciente, eu sou manso, eu sou altruísta. Isso é o que nós fazemos todos os dias, porque nós negamos que nós somos muito orgulhosos, que nós somos muito vaidosos, que nós somos muito egoístas, que nós somos muito invejosos. E, portanto, com isso, nós continuamos a dar permissão que essa sombra continue habitando o nosso psiquismo. E vamos desencarnar, bem ofuscado, bem sombreado, para depois reencarnar e dizer assim: meu Deus, por que razão? Como outro dia foi uma moça lá no centro me procurar. Eu nunca tinha ouvido falar isso, mas ela me falou assim: eu não gosto do Deus dos espíritas. Meu Deus, existe Deus dos espíritas? Ah, existe sim. O Deus dos espíritas é vingativo, é cobrador, é intolerante, ele é muito cruel. Eu disse: meu Deus, como assim? Olha, eu posso falar para você que nem nele eu não acredito. Aliás, minha fé acabou. Eu disse: mas por que razão? Meu pai dirigia um centro, fiz evangelização, campanha Alta de Souza, trabalhei no centro, mas agora não acredito em mais nada disso. Então, por quê? Porque eu me casei, adotei uma filha, logo em seguida meu marido me abandonou, tenho uma mãe que não gosta de mim, eu também não gosto dela, e ela é tão difícil que a minha filha de 5 anos também não gosta dela, tem que trabalhar, sou professora, trabalho 3 turnos para dar conta do recado financeiro. Minha filha fica com a minha mãe, mas minha filha não gosta da minha mãe, da sua avó, nem a minha mãe, sua avó, gosta da neta, minha filha. E de tal forma que eu não aguento mais essa vida. Onde está esse Deus que permite que eu passe por tudo isso? Meu marido me abandona, tenho uma filha que eu não consigo ficar ao lado dela, minha mãe que não interage comigo, tenho que trabalhar 3 turnos para dar conta do recado financeiro, estou numa situação até difícil materialmente falando. E que Deus é esse que me abandona e me crucifica dessa forma? Eu disse: mas minha irmã, Deus é amor. Como você pode falar isso, indignada? Deus não é amor. Se fosse amor, Ele estaria me dando uma força. E Ele está dando. Por exemplo, esse arzinho que você está respirando é de graça, Ele está dando para você. Como você está com um dinheirinho curto, sabe quanto custa uma roupa de etiqueta? Ah, nem sei, faz tanto tempo que eu nem posso comprar nada para mim. Pois então, tem que trabalhar muito para comprar uma roupa de etiqueta. Deus te deu uma roupa de graça que é seu corpo, uma roupa maravilhosa, fantástica, que é seu corpo e que vale muito. Você quer vender o seu olho para mim? Eu compro. Tem gente que paga caro por um olho. Você quer vender? Eu já te compro agora. Você acha, doutor? De jeito nenhum. Pois então, veja quanto vale seu olho. Aliás, você tem 2. Deus deu 2 já para não correr o risco de ficar cega. Se você quiser vender seu corpo, olha, vale um tesouro,
porque hoje na era do transplante, se eu for somar quanto vale seu corpo, você fica bilhardária. Deixa para tua filha, logicamente que vão acabar tirando tudo, você vai ficar mortinha. Mas por enquanto Deus te deu esse corpo maravilhoso, de graça. Sabe quanto você pagou por ele? Nada. Te deu uma oportunidade de estar resgatando coisas que você fez lá fora. Por exemplo, se eu dissesse para você que você nasceu hoje, o que você responderia para mim? Que absurdo, eu tenho 42 anos. Não, você nasceu hoje. Doutor, eu tenho 42 anos. Pois então, veja, a mesma coisa eu falar para você que você nasceu no berço. Não, você teve muitas experiências antes. E essas experiências têm um peso na nossa vida. Por que sua mãe não gosta de você? Provavelmente alguma coisa muito grave aconteceu aí para trás. E você volta novamente com ela para se afinizar na lei do amor. E um pai com Alzheimer que ela estava cuidando. Por que esse homem voltou e teve problema mental? Muito provavelmente não utilizou a mente de uma maneira consentânea com a proposta de Jesus, que é o nosso terapeuta, que é o modelo e guia da humanidade. Pelo menos eu espero que você acredite que ele existiu. Não, doutor, eu sei que ele existiu. Pois então, você conhece o Evangelho, pelo menos você foi criado dentro da doutrina espírita, da evangelização. Então você sabe o quanto Jesus é importante para nós. Como é importante entendermos a sua proposta evangélica, que realmente veio para nós trabalharmos as sombras da nossa alma. Então Deus está dando uma nova oportunidade para você se reorganizar. E foi tão maravilhoso que Ele colocou uma filha na sua vida, que talvez seja a razão de você estar lutando. Ah, doutor, o senhor tem razão, que se a minha filha não existisse, eu teria me matado. Depois então, Deus é tão perfeito, tão fantástico, que Ele colocou uma filha na hora certa, para dar ânimo, para fazer um alento na sua vida, e você poder continuar lutando para o seu melhoramento espiritual. E ainda mais, acrescentei para ela, se você quiser desencarnar muito melhor do que você chegou aqui, trabalhe as sombras da sua alma, porque o que está acontecendo com você é que você não reúne virtudes para estar em paz. Quando Jesus disse assim: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como mandar o mundo, é que a paz proposta por Jesus não é esta paz do não fazer nada que muita gente entende. Estou aposentada, gozando os capitais, não tem mais obrigação, não tem mais nada que fazer, estou numa paz que faz gosto. Que paz é essa? Continua mercenário, continua orgulhoso, vaidoso, egoísta, apenas aposentado com dinheiro no bolso. E Jesus acrescenta: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós temos que combater tenazmente as mazelas da nossa alma. Portanto, nós temos que fazer uma análise, buscar o autodescobrimento. O que é que eu tenho a ser combatido? E combate com espada não é uma coisa tão simples, burilar com a flanelinha, não, é com a espada. Para a gente vencer as barreiras da nossa alma, nós temos que brigar muito. E dentro de nós estão os verdadeiros inimigos que atravancam o nosso progresso, que dificultam o nosso melhorar, a nossa libertação. São os grandes inimigos que nós temos que vencer, que está dentro de nós. Tanto é que Jesus disse assim: reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. De outra forma sereis entregues ao juiz, ao oficial de justiça, e pagareis até o último ceitil. Quase sempre a gente acha que Jesus se referiu a uma outra pessoa que teria que perdoar. Também.
mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos perdoar. Se erramos, paciência. Vamos agora buscar o acerto. E vamos conviver com o grande inimigo que está dentro de nós e vamos reconciliar com ele. E vamos tentar alijá-lo, afastá-lo, ou melhor dizendo, transformá-lo. Porque a gente nunca afasta o orgulho da gente. Nunca a gente afasta a intolerância. Nunca a gente afasta a maledicência. Nunca a gente afasta o egoísmo. Não tem como. O que nós temos que fazer é transmutar, é transformar esse orgulho em humildade, o egoísmo em altruísmo, a impaciência em tolerância, a vaidade em vibração positiva com aquele que nós estamos convivendo. Porque o sentimento nosso, qual seja, é em relação a um outro elemento, que nós chamamos de objeto. Pode ser um objeto material, pode ser um objeto vegetal, pode ser um ser humano. O sentimento nunca é colocado para nós na individualização. Não, é sempre em relação a alguém. Então nós temos que trabalhar esse sentimento. E para que nós possamos trabalhar esse sentimento, nós precisamos nos dar conta que ele existe. E nós vivemos num mundo que, de uma certa forma, dificulta a gente travar contato com essa realidade. O mundo aí é de ilusão. O mundo que nós vivemos é extremamente formado de ilusão. Conta-se que Ulisses, no livro Odisseia de Homero, depois de vencer a guerra de Troia, ele veio para a sua comunidade e ele teria que passar por uma ilha onde tinha sereias, e ele estava sempre buscando o canto da sereia. Ele se sentia inebriado por aquele canto, e no caminho ele encontra com uma maga, uma bruxa chamada Cirne. E ele disse para ela: eu quero ouvir o canto da sereia, que está numa ilha no meu caminho. Aí ela disse assim: tudo bem, mas com uma única condição: coloque uma cera no ouvido dos seus súditos e peça para que eles o amarrem no mastro do navio. E aí você pode ouvir o canto da sereia. Tudo bem. Foi amarrado ao mastro, encetou viagem e chegou à ilha e começou a ouvir o canto da sereia. A sereia era um animal que tinha metade corpo de mulher, busto, cabeça de mulher, e o restante não era rabo de peixe, era asas e garras de ave de rapina. Depois os nórdicos transformaram a sereia desta asa e dessa garra para um rabo de peixe. Mas a sereia, à época, era um busto de mulher com a ave, um corpo de uma ave, com as garras afiadas para prender as suas presas. E então ele teve vontade de descer a ilha para contactar com aquelas sereias, o que seria a sua ruína. Mas naquele momento ele gritou para os seus súditos: me desamarrem, me desamarrem, eu quero encontrar com as sereias. Mas os súditos estavam com a cera no ouvido e não deram ouvido ao seu pedido. E ele estava amarrado no mastro que o impedia de descer. Isso significa
que a grande problemática nossa é travar contato com essa ilusão. Nós precisamos estar atrelados à consciência que nos impede de darmos permissão a essa ilusão, que sempre está à nossa porta. A primeira ilusão é do ser. A pessoa é trabalhar desde pequenininha para ser a mais bonita, para ser a mais inteligente, para ser a pequena do pedaço, para ser a mais inteligente da escola, para ser. Dificilmente a gente chega para uma criança, como outro dia eu disse para minha filha: você já falou de Deus para a sua filha? Minha neta, que já está com 2 anos e 7 meses, pai, nunca falei. Mas já é hora. Você já deu tantas informações para ela, não falou de Deus? O Criador, que nos legou uma vida, esse corpinho tão lindo, essa inteligência maravilhosa, essa formosura, essa docilidade, essa oportunidade dela vir no nosso meio, ter todo esse afeto, esse carinho. Fale de Deus para ela, porque até agora você só falou de ilusão, do ser. E a coisa hoje está tão complicada que surgiu o Facebook, que a pessoa dá uma maquiada e se coloca lá dentro, para ser visto, notado, aplaudido e curtido pelas circunstâncias. E a gente até dá um jeitinho de tornar a coisa bem colorida, né? Que é para o neguinho ver, fala, nossa, tá demais, malhada, tá forte, tá uma graça, olha como ela está jovem, ou ele está tanquinho, porque ninguém coloca a coisa na realidade, dá uma maquiada, para ser visto, para ser notado na aparência. Porque se aquela pessoa se desse conta da importância, da essência do interior, e não da essência da aparência, ela não se colocaria para ser aplaudida pelo mundo. Pelo contrário, nunca ouvi falar que Jesus foi colocado ou fez questão de ser notado por ninguém. Chico nunca quis estar na mídia. Madre Teresa de Calcutá evitava todo tipo de colóquio, de homenagem que pudesse enaltecer a sua figura. Mas hoje o Facebook é só para a gente ser curtido. Quantas pessoas curtiram aquela figura? Então hoje nós estamos criando essa ilusão do ser, mas a essência da criatura está ainda muito por ser trabalhada. E quando nós negamos a necessidade de travarmos contato com a nossa dura realidade das nossas sombras, nós criamos neuroses. O que é a ansiedade? É a pessoa que nega as falhas que tem dentro de si e quer passar inconscientemente por aquela fase tão rápida, para não dar-se conta das suas profundas limitações. E a pessoa é extremamente ansiosa. Ao passo que a pessoa que já se trabalhou, que já entendeu o verdadeiro sentido da vida, dessa potencialidade que pode ser usada e buscou recurso nesse interior do seu psiquismo, é uma pessoa calma, tranquila e serena como as grandes almas. Então nós não podemos negar a necessidade da nossa mudança. Nós temos que trabalhar isso. Uma outra ilusão é do ter. Eu tinha uma caminhonetinha, uma Saveiro. E um dia minha mulher falou assim: Aguinaldo, você acredita que um colega seu falou assim, eu encontrei o Aguinaldo naquele caminhãozinho dele. Você não acha que está na hora de mudar, comprar um carro melhor? Eu falei, por quê? Porque senão a sua imagem fica comprometida. Eu falei, meu Deus, como assim minha imagem fica comprometida? Estou fazendo coisa errada? Não, pois então, ele falou de você de uma maneira tão pejorativa, eu vi o Aguinaldo no caminhãozinho dele. Eu falei, mas qual o problema?
Porque o neurótico é aquele que vive o que os outros pensam, o que os outros falam. Se eu fosse um neurótico caprichado, eles diziam: ah, é? Vou comprar agora, mesmo sem dinheiro, vou fazer uma compra, me endividar, mas eu não quero passar mais esse mico. Então, por que ter? Então, uma pessoa hoje é valorizada pela roupa. Se chega numa loja bem vestida, é atendida com todas as honrarias. Se é mal vestida, manda outra: atende lá, faz favor. Se chega num lugar, num carrão de último tipo, todo mundo baba, corre na frente para atender a pessoa, porque acha que aquele carro retrata uma excelência que chegou aqui. Olhamos a casa da pessoa. Se a casa é bonita, uma casa muito boa, assim, meu Deus, esse cara deve ser demais. Mas se é uma casa humilde, vamos em frente, olha a casa. Então o homem hoje vive muito no poder, no ter, como se isso fosse tão importante. Haja visto o poder do nosso partido político, sem citar aqui detalhes, o que está fazendo do nosso país, pelo poder, o ter, sem medir as consequências. Porque outro dia um amigo meu falou: não, você conhece fulano? Conheço, é um amigo em comum. Você sabe que ele está falido? Eu sei. Você acredita que ele comprou um carro de último tipo agora? Eu falei: mas como se ele está falido? Pois então, essa pergunta eu fiz para ele: como é que você compra um carro de último tipo, última geração, quando você está falido? É para mostrar para os outros que eu não estou falido. Olha, não seria mais digno se agora eu tenho que repensar minha vida? Porque até agora o que eu fiz não deu certo, eu tenho que mudar o esquema, mas continua ostentando, continuando a fazer as mesmas barbaridades, se projetando na condição de uma criatura que não é. E falar em projeção é uma coisa muito grave. Quando a gente nega aquilo que a gente tem dentro da gente, a gente projeta nos outros. Você é muito orgulhoso, extremamente orgulhoso. Você é muito vaidosa. Você é muito egoísta. Porque eu estou negando o orgulho que eu tenho dentro de mim. Estou negando a vaidade que eu tenho dentro de mim. Estou negando o egoísmo que eu tenho dentro de mim. Estou projetando nele e nela aquilo que eu tenho dentro de mim. Porque é difícil eu assumir que eu sou. Então eu prefiro dizer que os outros são e que eles que estão na pior. Eles que estão errados, eles que são criaturas comprometidas. Eu não. Porque eu quero negar a falha que eu trago dentro de mim. Psicologicamente é assim que acontece. Se vocês perceberem uma pessoa que critica muito a outra, geralmente aquilo que ela vê na outra é o que ela tem dentro dela. Mas ela nega. Ela fala que o problema é da outra, que ela não apresenta nada daquilo que ela está vendo na outra. Por isso é que Jesus colocou como mandamento maior: amar a Deus, o próximo, como a nós mesmos. Então, para eu amar o próximo, eu teria que me amar primeiro. Eu teria que vencer todas as minhas barreiras. Eu teria que fazer a minha transformação, para que eu pudesse divisar no outro uma criatura totipotencial. E que se ela ainda continua numa limitação espiritual, é porque o tempo dela não chegou. Porque da mesma forma eu estive no passado envolvido na mesma trama que eu criei. E outra ilusão é do prazer. Hoje nós vivemos o lado sensorial. Todo mundo só fala em comer bem. É o assunto de hoje. Ir num restaurante e comer bem. E come, e come. Pouco importa se vai ficar gordinho, né? Quem ganhou os docinhos, coma apenas um, viu? Se comer a caixinha inteira, aquele prazer de comer, vai ficar gordinha. Então, coma apenas um, reparta com os outros.
É uma atitude até muito inteligente. Vem aqui, vou lhe dar um docinho, que é para a gente não comer e não ficar gordinho. Mas a pessoa fica no sensório, que delícia, eu vou comer. Hoje, ninguém mais fala num assunto assim de coletividade, uma outra coisa senão em bebida. Você tem tomado aquele vinho? Olha, outro dia eu fui convidado para uma degustação de vinho. Aliás, por sinal, outro dia me convidaram, me telefonaram: Aguinaldo, vem aqui que nós vamos fazer uma degustação de vinho. Eu falei: mas eu não bebo. Ah, é? Não? Nada? Ou só vinho? Eu falei: nada de álcool. Mas como você consegue? Foi porque eu já entendi o mal que faz. Porque a pessoa que bebe não entendeu o mal que faz ainda. Como a pessoa que fuma não sabe o mal que faz o cigarro. E fica no sensório, que delícia ver aquela fumacinha subindo. Porque a moderna psicologia fala que a pessoa tem mais prazer em ver a fumaça subindo do que o resto. Mas aquela fumacinha subindo, a nicotina que entra, dá uma sensação de, não é de prazer, é antidesprazer. Porque quando a gente está em abstinência, a gente sente um desconforto tão grande que a gente tem que fumar para a nicotina atender aquela lacuna. E aquele mal-estar passa, a gente volta à normalidade. Por isso que a gente fuma. Não é que o cigarro dá prazer, ele preenche uma lacuna de desprazer. E que a gente até começa a entender que aquilo é um prazer. É o caso da felicidade. A felicidade só existe tirando as vacas. Antes não tinha vaca e não era feliz. Foi preciso botar a vaca para entender que era feliz e não sabia. Então o cigarro é a mesma coisa, a gente é feliz sem o cigarro. Depois fuma, fica sem ele, fica numa pior que faz gosto, tem que fumar para voltar na normalidade. Não precisa fumar, não precisa beber. Ah, mas a bebida deixa a gente assim, meio out, né? Agora é bonito falar assim, né? Fica numa boa, descontraído, e a gente tem assim, até facilidade. Olha, precisa ter bebida para a gente conversar, para a gente dançar, para a gente brincar, para festejar. Não, pelo contrário, em estado de lucidez, a gente aproveita a festa. Outro dia fui no casamento, o neguinho, o noivo, bebeu tanto que foi desmaiado para o hospital, não viu a festa, e eu tenho certeza que lua de mel não existiu. Porque ele estava totalmente bêbado. Olha, deixou de curtir os amigos, deixou de curtir a festa, até um certo ponto até ele viu alguma coisa, depois não viu mais nada, sabe lá quando é que foi recuperar. E as pessoas bebem. O que é pior, agora quando a satisfação já não está sendo atingida no clímax, vão para as drogas. Porque agora, drogas, mal sabendo que é a bancarrota da nossa vida. Que droga é uma complicação indizível, mas é o sensório, a ilusão do prazer. Sexo, pouco importa. Sexo. Hoje, Naval, soube de uma história triste. Uma sobrinha minha está separando do marido dela na condição de um sobrinho. E eu perguntei para minha outra sobrinha, eu falei: mas como? Um casal 20? Pois então, tio, ela arrumou um companheiro e partiu. Tão novinha, com 2 crianças, e a mais velha está sofrendo as consequências. Por isso que ela me perguntou: tio, o que eu faço com ela? Traga para a gente conversar com ela. E não só a sobrinha em segundo grau, como a outra que largou o marido. A gente tem que começar a pensar de uma maneira diferente. O sensório tem um tributo a ser pago. A gente precisa ter cuidado, saber até que ponto aquele prazer é importante para o nosso crescimento espiritual. Porque de outra forma nós estamos gerando mais sombras. E mais sombras significa mais dificuldades, mais agruras. E a proposta de Jesus é que nós nos libertemos, sejamos plenos.
Então nós temos que começar a trabalhar as mazelas da nossa vida, fazendo uma autoanálise. Hoje uma mocinha foi no meu consultório, linda, maravilhosa, cheia de probleminhas. Qual a sua religião? Ah, doutor, eu sou católico. Você tem ido? Não. Se eu lhe der um livro, você lê? Que livro? O Evangelho segundo o Espiritismo. É, doutor, eu sei que o senhor é espírita, eu até gosto do Espiritismo. Pois então, aí eu fiquei forte, né? Pois então, leia esse Evangelho. Você vai aprender tantas coisas que vão ajudar você a encontrar respostas para os seus questionamentos, que eram tão superficiais, tão pequenos, e ela se sentindo infeliz diante da vida. Eu falei, minha filha, estude o Evangelho. As respostas para nossos problemáticas estão aí. Jesus veio para nos mostrar esse caminho. Ele veio colocar isso de uma maneira tão clara. Aquele que ganhar a vida, perdê-la-á. Aquele que perder a vida por amor a mim, respeito a mim, ganhá-la-á. Qual é essa vida? Vida espiritual. Aquela pessoa que abre mão das facilidades da vida, do sensório, da ilusão, do prazer, e procura trabalhar-se, mutilando-se destas possibilidades indesejáveis, e investindo alto nas prioridades do espírito, certamente vai dar um pulo muito grande. E nós estamos aqui como espíritas privilegiados, porque a doutrina nos tem mostrado o sentido da vida. E nós não podemos perder tempo. Eu só entendo que nós vamos aprender esses valores, transmutando as vicissitudes em virtudes, trabalhando no bem, convivendo diretamente com as pessoas que nos dão a possibilidade de ajudá-las. Porque eu não acredito que uma pessoa sentada no pedestal, sem estar ligado com as pessoas que precisam desta pessoa, ajudando-a, essa criatura não se desveste do orgulho. Não acredito que uma pessoa deixe de ser egoísta se ela não descer do trono e começar a fazer doação dos seus pertences. Não acredito que uma pessoa deixe de sofrer a inveja daquela criatura que está galgando em píncaros mais elevados do que o seu, se ela não lidar para lidar com a desgraça alheia, perceber que muitas pessoas estão numa situação dramática e que aquela projeção da outra criatura em relação a nós não pode nos acomodar, não pode nos incomodar. Então, é no trato direto com as pessoas é que nós vamos trabalhar a nossa alma. É fazendo o bem. Chico Xavier colocou, façamos todo o bem possível hoje, porque amanhã ele, o bem, será o nosso único advogado. Então nós temos que fazer o bem. E fazer o bem nós temos que sair de casa. Tá certo? Nós fazemos o bem dentro de casa também. Mas lá fora, em mancheias, as oportunidades estão à nossa espera. Para isso nós temos que renunciar às bonomias, facilidades, às mordomias, e buscar trabalhar para Jesus. Quando fizerdes a um dos pequeninos, é a mim que o fazeis. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós temos que começar a fazer um trabalho. Está certo. Nós temos que pegar uma árvore que está na mata, ela tem que botar a raiz no chão, tem que sobreviver para depois dar os frutos. Então, como criança, nós temos que ser como crianças. Como adolescente, nós temos que ser como adolescentes. Mas com a fase adulta, nós já temos que repensar a nossa vida. Não é continuar crianças eternamente. O árvorezinha no meio da mata, apenas com a raiz no chão, sobrevivendo, mas não dando frutos. Na fase adulta, a árvore dá frutos. E nós, na fase adulta, nós temos que dar frutos. Pelo menos da metade da vida para lá. Já que da metade da vida para cá, praticamente nós vivemos
para nos autoafirmarmos diante da vida. Agora a pessoa passa a vida inteira na infantilidade, na indiferença, esperando que a vida vai se descortinar e chegar do outro lado e flautas, músicas, manjares à nossa espera, lê do engano. Para isso nós temos que nos trabalhar aqui. É aqui o momento da nossa transformação, aqui o momento da nossa análise, aqui o momento da introjeção das propostas crísticas, aqui é o momento de nós realmente fazermos a nossa transformação. Porque essa é a proposta de Jesus em nossas vidas. E nós não podemos mais alegar ignorância e ficarmos sentados esperando o tempo passar. Quem perde tempo, lesa a vida. Tempo é vida, disse Emmanuel. Então o tempo urge. Não sei que hora nós vamos desencarnar, que hora nós vamos partir. Então vamos aproveitar o momento. Dentro da casa espírita tem milhões de oportunidades. Vamos trabalhar, vamos ajudar, vamos participar, vamos fazer. Com isso nós vamos trabalhando o nosso psiquismo, nós vamos transformando a sombra em luz. Nós vamos tirando as carapaças e vamos nos libertando. Nós vamos aprendendo a amar e olhar para o outro e entender que ele é nosso verdadeiro irmão. Que não podemos mais nos alienar frente à problemática de quem quer que seja. Façamos alguma coisa, pois assim nos recomenda Alta de Souza. Se buscas o Cristo soberano, por excelso refúgio às próprias dores, busca, hoje e amanhã, por onde fores, no torturado coração humano. Desce ao vale de grandes amargores, que denunciam os sofrimentos insanos, a aflição, a miséria e os desenganos, entre os flagelos libertadores. Desce, a feição do sol na noite fria, guardando a caridade por teu guia, amando e servindo toda hora. E ante a divina primavera encontrarás o Cristo que te espera, crucificado, mas agradecido em cada ser que chora. Muita paz.